E gostaria também de agradecer ao nosso querido Paulo Figueiredo, que está a postos e disponível. Eu gostaria que nós aplaudíssemos daqui o Paulo, e nesse momento eu já passo a palavra para você, Paulo Figueiredo, te agradecendo por estar aqui conosco nesse momento tão importante. A palavra está contigo pelos próximos 15 minutos, Paulo. Obrigado, deputado. Obrigado a todos aí que estão presentes. Parabéns pela iniciativa, num momento onde nós precisamos tanto, né? Queria saudar o meu amigo e a quem eu admiro tanto, o Alexandre Garcia, especialmente. Estava ouvindo aí ele com enorme atenção. É sempre uma aula assistir o Alexandre Garcia, um privilégio que nós temos. Durante um tempo, eu tive o privilégio até de dividir a bancada com ele, que eu acho que foi uma grande realização profissional de vida. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, eu ainda, acho que na faculdade de jornalismo ou alguma coisa assim, procurei o Alexandre, que tinha trabalhado no governo do meu avô, e eu tinha lido um dos livros que o Alexandre Garcia tinha feito sobre a política na época, que falava muito sobre os bastidores da política, né, no governo do meu avô, e eu procurei o Alexandre para aprender, para conhecer, etc., com enorme admiração na época. Eu nunca ia imaginar que anos depois acabaria tendo o privilégio de dividir a bancada com ele, e alguém que eu admiro tanto, talvez um dos profissionais da minha área que eu mais admire na vida. Então, queria deixar um abraço, uma saudação a ele, uma saudação ao deputado Tiago por ter me convidado, um abraço também à minha querida Bia Kiss, que me mandou uma mensagem dizendo que está assistindo, deputada Bia Kiss, uma saudação enorme a ela pelo trabalho incrível que ela faz e pela pessoa incrível que ela é, e também a todos os presentes. Eu não sei todos que estão presentes aí, mas deixo a minha saudação e, mais uma vez, o elogio à iniciativa. É triste que nós estejamos reunidos com esse propósito, né? Eu sempre digo que o Brasil está voltando no tempo, mas as pessoas falam, não, o Brasil está voltando no tempo para o período da ditadura. E eu falo assim, olha, o Alexandre foi testemunha de que as coisas hoje estão, em certo sentido, muito piores do que em época de, abre aspas, ditadura militar, né? Eu não gosto de colocar todo o período do regime militar no mesmo balaio. Você teve momentos com mais liberdade, menos liberdade, mas eu não... Hoje, a situação em que eu vivo aqui, eu vou dizer para vocês. Eu estou hoje, nesse momento, com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, só no Brasil. Eu estou com as minhas contas bancárias e ativos financeiros congelados. O meu sigilo foi quebrado, o que é a parte menos importante, porque eu também não tinha nada a esconder, mas ainda assim foi quebrado. Todos os meus... Eu tenho uma multa diária para cada vez que eu fizer alguma fake news, o que para mim é muito impressionante, porque eu não me lembro de ter cometido nenhuma fake news na minha vida. Eu sempre sou pautado até por um padrão bastante alto e rigoroso para qualquer notícia que eu comento. Eu não me lembro, posso ter cometido algum equívoco, mas não me lembro de ter transmitido nenhuma notícia falsa ao longo da minha carreira jornalística. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. E além disso, eu tenho o meu passaporte brasileiro cancelado, o que para alguém que está no exterior equivale à cassação da minha cidadania brasileira. E o motivo pelo qual eu não estou preso, ou pelo menos não há um mandado de prisão contra mim, é porque eu entendo que a corte já entendeu que não há extradição nos Estados Unidos para crimes de opinião. Caso contrário, não sei se eu não estaria preso. Eu acho que o caso do Alan dos Santos, nosso colega, meu amigo Alan dos Santos, foi simbólico, nos Estados Unidos negando consistentemente os pedidos de extradição, porque não há
previsão no acordo de extradição Brasil-Estados Unidos para a extradição de crimes dessa natureza. Aqui ainda há um ambiente de preservação da liberdade de expressão, da liberdade de jornalismo, né, da liberdade de imprensa. Ainda há esse ambiente aqui nos Estados Unidos. E até pouco tempo atrás, isso era indiscutível. Aqui você começa a ter algumas iniciativas dos deputados de esquerda querendo regular a internet, etc. Na Europa, você já tem leis como a alemã muito, muito restritivas à liberdade de expressão. O Canadá passou leis absolutamente vergonhosas, restringindo a liberdade de expressão. E no Brasil, nós temos, de um lado, o regime da Suprema Corte decidindo, à margem da lei, violar todos os dispositivos constitucionais que garantem a liberdade de expressão, de um lado, e do outro, ainda temos, em regime de urgência, por mais que esteja suspensa, adiada a votação, no Congresso brasileiro, já aprovado pelo Senado, e agora na Câmara dos Deputados, um PL de censura, PL que abertamente censura as opiniões das pessoas. O que o PL está fazendo, né? Você vê que tem um movimento mundial de caminhando em direção à censura. O PL institucionaliza várias das medidas que foram tomadas pelo marginal Alexandre de Moraes, e eu falo aqui marginal não como adjetivo, mas como descrição, como alguém que age à margem da Constituição. A Câmara tenta codificar e legalizar várias das medidas que já foram tomadas por ele. Ainda sobre minha situação aqui, nos últimos 15 dias, eu recebi do YouTube mais de 140 ordens judiciais de bloqueio e remoção de vídeos meus. No Brasil, único exclusivamente. Eu não sei que ser humano consegue lidar com contestar ou lidar com 140 ordens de remoção de conteúdo. E as remoções de conteúdo, pasmem, não se limitam à política. Há, por exemplo, remoção de conteúdo religioso. Se alguém tem medo de algum dia será que o Brasil terá restrição a conteúdo religioso algum dia? Eu falo, surpresa, já chegou. Já há restrição de conteúdo religioso. Eu não posso publicar uma entrevista com um pastor no meu canal no YouTube. Então, são todas as liberdades de expressão, de religião, de reunião, como tantas pessoas foram presas no Brasil simplesmente por estarem reunidas. Né? Quantas nesse bolo de 1.400 pessoas presas, quantas foram presas apenas por estarem reunidas pacificamente lá, acampadas no QG, etc, etc. Nem participaram de invasão de prédio público, destruição de patrimônio público, nada disso. Então nós estamos andando, você tem violação da liberdade parlamentar, aí nós temos deputados presentes. Alguém tem coragem de dizer que não tem medo do Supremo Tribunal Federal? Não tem ninguém presente aí que possa dizer, eu não tenho medo. O único que não tinha medo era o deputado Daniel Silveira. Como é que ele está agora? Como está o deputado Daniel Silveira? Então, liberdade de todas as nossas liberdades, elas estão sendo violadas sistematicamente. Está falando aqui, eu falo. Não é que o Brasil voltou ao tempo da... Não, o Brasil voltou 50 anos na história. O Brasil voltou 800 anos na história. Algumas das liberdades que nós não temos foram estabelecidas na Carta Magna inglesa, de 1215. Né? 1215. A possibilidade de você apresentar petições e ao devido processo legal, o estabelecimento de um devido processo legal, Carta Magna, 1215. Não estou falando, o Brasil voltou 800 anos. O Bill of Rights na Inglaterra, estou falando aqui estou nem falando do Bill of Rights americano, estou falando aqui, imunidade parlamentar, o parlamentar poder falar o que quiser sem ser responsabilizado, Bill of Rights inglês, 1689.
1689. O Brasil não tem um dispositivo que o Ocidente entendeu que era bom desde 1689. Você poder criticar a autoridade. O civil poder criticar a autoridade. Julgamento do John Peter Zenger nos Estados Unidos, 1735. Foi quando decidiram que eu posso falar o que eu quiser, desde que seja verdade. O conceito da exceção da verdade do direito, 1735. Não tem mais hoje no Brasil. Né? Você tem a noção de que a liberdade não pode ser retirada nem pelo parlamento, nem pelo Alexandre de Moraes, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês podem reunir, fazerem todas as leis que vocês quiserem. Todas. Eu vou continuar tendo a liberdade. Porque a liberdade é um direito natural. Segundo o Tratado de John Locke, depois codificado, Declaração da Independência dos Estados Unidos. Todos os homens têm direitos inalienáveis dados a ele pelo Criador. Vida, liberdade, busca da felicidade. Thomas Jefferson, 1776. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Revolução Francesa, 1789. Documento que diz que a comunicação, a livre comunicação das ideias, é um dos direitos mais preciosos do homem. Revolução Francesa, meu Deus do céu, olha quanto que ele está voltando o tempo. Depois você tem o Bill of Rights americano, primeiro documento que codifica dizendo que o governo não pode violar a liberdade de expressão dos homens. 1791, primeira emenda da Constituição americana. O mundo inteiro copiou esse troço. Ao ponto de que, depois da Segunda Guerra Mundial, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O artigo 19 está lá. Todo indivíduo tem o direito à liberdade de expressão. Você tem Convenção Europeia de Direitos Humanos, etc, etc. E aí, no entanto, hoje, a pessoa que é o ministro da Justiça vem o estado de doença da sociedade brasileira. O sujeito que é o ministro da Justiça, ou seja, o número 1 do Poder Executivo na defesa da justiça. Ele diz que a liberdade de expressão absoluta é uma falcatrua. Ministro, deixa eu lhe dizer, funciona muito bem aqui onde eu moro, viu? Que eu falo o que eu quiser. Vou continuar falando. Isso produziu a sociedade mais próspera, mais justa e mais livre que já habitou, povoou esse planetinha azul nesses, 100 mil anos de Homo sapiens que nós temos por aí. Quando a gente conseguiu entender e formar um consenso e codificar isso em forma de lei, houve uma explosão de inovações, de melhoria na vida das pessoas, de tolerância. Vocês não gostam dessa palavra tolerância? Houve uma explosão de novas ideias, houve uma explosão de riqueza. Porque chegou-se à conclusão de que, por mais que nós tenhamos convicções nas nossas ideias, nas nossas opiniões, etc., nós somos falhos. E muitas vezes, a gente pode estar certo em 90% das coisas, mas tem 10% lá do outro lado que são esses que enriquecem a nossa vida. E liberdade de expressão é igual gravidez. É binário. Ou você tem ou você não tem. Porque senão, quem que vai decidir o que eu vou falar? Vai ser a entidade autônoma que está lá no PL 2630, ou estava? Vai ser o Ministério da Justiça? Vai ser o Alexandre de Moraes? Ao mesmo tempo que a gente tem um ministro da Justiça que acha que liberdade de expressão é uma falcatrua e faz reunião de mafioso para achacar as empresas de rede social, que merecem,
porque são elas também fazem a mesma coisa, elas também se acham donas do direito do que se pode falar e o que não pode falar. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem uma ministra do Supremo Tribunal Federal que fala assim, não, a liberdade não é um direito, não. É um sentimento. Isso aí. Aí, sentimento, você tem um momento que você tem sentimento de um jeito, um momento que você tem sentimento do outro. Né? Se é sentimento, a gente administra. Não é direito, é sentimento. Então, voltando, de novo, não leu o segundo tratado de John Locke. Entendam o tamanho do retrocesso que o Ocidente está passando e que o Brasil, por falta de sistema imunológico social, está vivendo de uma forma ainda mais grave. Nós temos o mundo inteiro está passando por esses problemas, de voltar a entender por que se estabeleceu a liberdade de expressão como um valor absoluto. O mundo está passando por esse problema. O mundo também está passando pelo problema de entender como frear poderes judiciários superpoderosos. Ninguém imaginou que escola teleológica de direito ia aparecer e que íamos ter juízes tiranos. Especificamente, nos Federalist Papers aqui dos Estados Unidos, os pais fundadores disseram, não, nunca haverá uma ditadura do judiciário. O judiciário é o poder mais fraco, nunca vem uma ditadura deles. Eles não têm o poder nem na bolsa nem na espada. Então, como o mundo inteiro foi construído à imagem do que os Estados Unidos fizeram, o mundo inteiro está tendo problemas em lidar com agora um judiciário superpoderoso. Só que o Brasil, ele é carente. Por que a situação é pior no Brasil? Porque o Brasil é carente, a sociedade brasileira é carente do conhecimento destes valores. Eles não são ensinados para a sociedade. Então, o brasileiro, de um modo geral, e aqui eu vou falar de esquerda e direita, o brasileiro, de um modo geral, acha que a solução para os problemas é aparecer alguém forte que imponha a vontade de qualquer lado que seja. Então, esses valores que eu estou falando, de liberdade absoluta, democracia com checks and balances, etc., isso é uma coisa presente aqui dentro dos Estados Unidos. De um modo geral, o brasileiro de direita, que é um ditador de direita que faça tudo com que ele concorde, é assim mesmo, e a Lava Jato mostrou isso, tem que prender o Lula de qualquer jeito mesmo, esse é o único jeito, vamos lá, vamos fazer. Ele não acredita no caminho institucional. E o brasileiro de esquerda, que é um ditador de esquerda, que faça tudo que ele concorde. Então a gente fica nessa briga louca, onde o que se chama de hoje liberais, eu não gosto desses rótulos, são uma minoria. Então, para nós estabelecermos a liberdade de expressão no Brasil, o primeiro caminho, o primeiro passo é a sociedade. Paulo, eu vou te pedir desculpa só pela interrupção, porque o tempo aqui passou. Você pode concluir em 2 minutos, por favor? Na verdade, essa era a minha frase de conclusão. Para o brasileiro absorver, para o brasileiro conseguir... para o Brasil conseguir restabelecer a liberdade de expressão, primeiro o brasileiro precisa absorver a liberdade de expressão como um valor e entender que ele vai ter que sempre valer para as duas partes. Sempre teremos que ter jornalistas ruins de esquerda na Rede Globo, em outras emissoras falando bobagem. Deixem eles falarem, deixem que o público decida, e o público vem decidindo. Não dar audiência a esse tipo de pessoa e dar audiência a quem achar que tem que dar. Nós nunca podemos defender censura daqueles com quem nós não concordamos. E é assim que a gente vai caminhar, e é assim que a gente vai aprender. E vocês, nas casas, nos parlamentos, têm um papel fundamental, mas a sociedade brasileira deve ser o motor dessa história. Voltando, inclusive, às ruas, perdendo o medo de as ruas fazer as suas petições e apresentar as suas ideias de forma pacífica e ordeira. Mas todo poder acaba sempre emanando do povo de uma forma ou de outra, e é isso que a gente quer. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals.
Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.